Super máquinas. Tração nas 4 rodas. Nos desertos hostis da Califórnia, músculos mecânicos dominam o terreno. Como insetos gigantes, estas máquinas abrem seu caminho pelas montanhas. No esporte de subir em rochas, jipes com até 20 marchas podem subir desfiladeiros tão perigosos que desafiariam uma cabra montanhesa. You would not take a normal vehicle out here. It'd just tear it up. Esta trilha é tão difícil que é chamada de pedreira. Nas mãos de um piloto inexperiente, estas rochas pontiagudas arrebentariam os jipes como se eles fossem latas de conservas. Well, the way I drive through a section of boulders is to try to keep the tires on the tallest ones. You know, you don't want any obstructions underneath that hang you up. Para sobreviver a este tour de force, a parte de baixo do Jeep tem de ser blindada. Placas de ferro sobre o chassi impedem que as partes vitais do motor, a caixa de marchas e os eixos da direção sejam esmagados. Amortecedores ajustáveis com 76 centímetros de curso são essenciais para vencer a trilha. You want the suspension to give you a lift to keep the vehicle high enough to negotiate the rocks, but you want a suspension that's really soft and follows the ground. Os pilotos também diminuem a pressão dos pneus para somente 5 libras, 20 libras a menos do que um pneu normal. Assim, eles se previnem contra furos e a borracha fica mais agarrada na rocha. Mas a característica mais importante de um veículo de tração nas 4 rodas é a forma como ele utiliza a força do motor. Um carro comum possui um só eixo de direção que transfere toda a força do motor para somente 2 rodas, na frente ou atrás. Mas o veículo de tração nas 4 rodas possui 2 eixos. Isto quer dizer que o seu motor é capaz de mover todas as 4 rodas de uma vez, dobrando sua aderência sobre o terreno. Este é um diferencial. Todo carro comum tem apenas um, mas um 4x4 tem 2 ou mais. Ele gira a roda de fora mais rápido do que a de dentro quando faz uma curva. Sem isto, dirigir normalmente seria impossível. Quanto mais fácil for girar uma roda, mais força o diferencial vai mandar para ela. Assim, se qualquer uma das rodas escorregar ou ficar inteiramente levantada, toda a força irá só para aquela roda e o veículo vai ficar preso. Para superar este problema, a maior parte dos veículos de tração nas 4 rodas pode bloquear seus diferenciais de modo que todas as rodas girem juntas na mesma velocidade. Com os diferenciais bloqueados, um veículo de tração nas 4 rodas pode avançar sobre qualquer terreno. Mas esses veículos ainda não são perfeitos. O alto centro de gravidade nas subidas íngremes pode deixá-los instáveis. There's a fine line of center of gravity, and, you know, that's kind of in the feeling of your pants. You know, hey, sometimes you screw up a little paint, and sometimes you don't. Mas um veículo de tração nas 4 rodas é muito mais do que monstrengo vagaroso e pesado. Ele pode fazer tudo que um carro pode fazer, só que melhor.
Sua capacidade especial para vencer qualquer terreno o tornou a escolha número 1 em todos os esportes off-road. Four-wheel drive is a huge advantage. It's either you get a four-wheel drive vehicle or you watch from the sideline. Ela também fez as fronteiras da ciência aumentarem. Também os transformou no burro de carga das forças militares do mundo inteiro. Eles são os veículos ideais para viagens. A revolução da tração nas 4 rodas começou em 1940, quando os primeiros jipes participaram de missões do exército americano. Era preciso um veículo que fosse leve e pudesse fazer de tudo. Foram propostos 2 projetos diferentes, mas o escolhido foi o Jeep projetado pela Willys Overland Company. O Jeep era revolucionário porque sua construção era simples, mas extremamente forte. A segurança e o conforto eram básicos, mas isto não impediu que o Jeep se tornasse o favorito de todo soldado. Testes rigorosos provaram que ele podia aguentar condições mais adversas do que qualquer outro veículo. Seu motor tinha 60 cavalos e o seu peso total era de apenas 1.100 quilos. A combinação de resistência e força o capacitava para vencer praticamente qualquer obstáculo. O Jeep revolucionou a mobilidade do exército. Leve e versátil, era o primeiro veículo de uso geral que podia ser levado de avião até uma batalha. Na Segunda Guerra Mundial, 700 mil deles foram construídos para ser usados na Europa e no Pacífico. No dia D, o Jeep foi um dos primeiros veículos a adentrar as praias francesas. Era uma máquina que conferia aos aliados uma vantagem em todos os campos de batalha pelo mundo. Durante a guerra, ele ficou tão famoso que até o presidente Roosevelt andou em um. Mas talvez a pessoa mais famosa a prestigiar os assentos de um Jeep tenha sido Marilyn Monroe. O Jeep básico foi adaptado para várias formas diferentes e inusitadas, como a efêmera versão anfíbia, que acabou sendo descartada porque afundava. Pelos 40 anos seguintes, nas guerras da Coreia e do Vietnã, o Jeep permaneceu o veículo padrão de transporte militar. Mas em 1984, tudo mudou. A guerra moderna exigia um veículo maior e mais rápido do que o Jeep, de levar as Forças Armadas ao próximo século. Uma máquina capaz de ir a lugares e de fazer coisas como nenhum outro veículo no mundo. O Humvee. The Humvee is the ultimate 4x4 vehicle due to the fact that it can swim, climb, and just about annihilate anything that it comes across. I love the Humvee. I drove Jeeps before, and I'd put a Humvee up against it any day. Construído pela AM General Corporation, com motor V8 6.5 a diesel e pesando 2.700 quilos. O Humvee é maior, mais estável e mais poderoso do que o Jeep. Com mais de 4,5 metros de uma ponta a outra e quase 2,5 metros de largura, ele consegue até subir aclives com mais de 60 graus. O Humvee pode encarar qualquer terreno. E ainda assim, ele é leve o suficiente para ser lançado no centro de um campo de batalha. Cada Humvee é projetado para durar 14 anos, mesmo com o uso mais intenso. Este é o Fort McClellan, no Alabama.
Aqui, fuzileiros navais são ensinados a levá-los até o limite máximo. Um limite que parece impossível. Eles descobrem que o Humvee é parte tanque, parte carro blindado e até parte submarino. Para os fuzileiros, é essencial que eles tenham um veículo de tração nas 4 rodas capaz de cruzar rios e atracar em praias. O Humvee pode atravessar a água com até 1,5 metro de profundidade sem problemas. Isto é possível porque a entrada de ar do carburador e o escapamento ficam em cima do capô, como o snorkel de um mergulhador. Além disso, os componentes internos do motor são à prova d'água. Estas capacidades fazem com que o Humvee tenha um papel vital para os fuzileiros navais. The Humvee is very useful to the Marines due to the fact that you can start on the ocean and work that vehicle in. So once you come in on the beach, you need to be able to move and get out of there high speed. The vehicle is able to do that, to get you off the beach and get you inland so you can shoot, move, and communicate. Em terra seca, o Humvee é igualmente impressionante. Ele tem uma caixa de marchas inteiramente automatizada, direção hidráulica e uma velocidade máxima de 110 km por hora. The width of it will enable you to hold the road. You know, you don't have to worry about tipping over. As far as on-road driving, I would say it handles as well as any sports car. O Humvee também protege a vida dos soldados que estão dentro. Ele é equipado com vidros à prova de bala e blindagens. O eixo da direção fica dentro do corpo do veículo como uma proteção extra. E dentro de cada roda há um núcleo sólido, fazendo com que o Humvee não pare mesmo que atirem nos pneus. Até o assoalho do Humvee é blindado para protegê-lo de minas. Uma explosão como esta pode destruir o resto do veículo, mas o compartimento dos passageiros permanece intacto. Well, it's a very safe vehicle. They have ran over landmines, and the vehicle held up good where no one was injured inside. Os Humvees foram alguns dos primeiros veículos usados em terra na Operação Tempestade no deserto. Centenas deles foram enviados ao Golfo, onde eram uma das armas favoritas dos soldados. If you're in a dangerous situation, the Humvee is probably the best vehicle to get in because you can get out of it in a heartbeat and move the vehicle. And also you have the capability to repel the fire by having your own weapon systems on the vehicle. For these soldiers, you know, this is their lifeline. When they're in battle, you know, this will get them out of trouble, and they can rely on it. With the Humvee, the security is there. They know they can make it. It's their lifeline to safety. Nenhum soldado jamais se machucou em um Humvee, e todos os veículos que foram para o Golfo retornaram em perfeito estado de funcionamento. I describe the Humvee as the ultimate tactical vehicle. It's a 4x4 of the 90s that we need to accomplish all missions. Let me put it this way, if I had a choice of tactical vehicle that I ride in, it would be the Humvee. Bósnia. A Cruz Vermelha possui 1.800 veículos de tração nas 4 rodas em 170 países. Na Bósnia, eles levam alimentos e remédios indispensáveis para comunidades que foram destruídas. In the worst case, without our assistance, then the population can be decimated within a matter of weeks. A viagem é perigosa para os motoristas voluntários. Atiradores à espreita e minas são ameaças constantes. Para chegar a hospitais que estão isolados há semanas, eles são obrigados a passar por áreas em que as estradas foram completamente destruídas.
Obviously, the additional safety that a four-wheel drive gives you in terms of its capabilities for road holding and the size of the vehicle is very important. The safer you can be, the more chance you have of getting home safely. No Tajiquistão, a Cruz Vermelha entregou 1 tonelada de medicamentos para combater uma perigosa epidemia de febre tifoide e malária. When you arrive in that community and the reaction you receive from the people makes it all worthwhile and makes it personally very, very fulfilling. Os veículos de tração nas 4 rodas são aqueles em que as agências humanitárias do mundo inteiro mais confiam para continuar seu trabalho. A durabilidade de um veículo de tração nas 4 rodas em situações extremas se deve às formas ainda mais extremas como eles são feitos e testados. Sua altura e força os torna capazes de sobreviver a impactos que destruiriam completamente um carro comum. Mas as qualidades que fazem deles os veículos mais seguros também podem torná-los os mais perigosos para outros motoristas. Neste incidente no Arizona, o motorista de um veículo de tração nas 4 rodas roubado levou para fora da estrada numa tentativa de escapar da polícia. Numa caçada que durou 30 minutos, ele ludibriou policiais e viaturas até ser finalmente pego. O Run Rover da polícia mostra que quando 2 veículos vão lado a lado, o de tração nas 4 rodas é sempre o vencedor. Mas eles jamais devem ser tratados como carros normais. Seu centro de gravidade é muito mais alto e aprender a dirigi-los com segurança nas estradas requer uma habilidade especial. É para isso que os 4x4 foram projetados. Lama, selva e ambientes off-road impraticáveis para outras máquinas. A capacidade desses carros vencerem qualquer terreno não se deve apenas ao veículo. É uma parceria única entre piloto e máquina. Essa escola de direção off-road ensina manobras essenciais para motoristas de comboios de ajuda e expedições científicas. A lot of people, when they drive off-road for the first time, tend to travel around in too low a gear with too many revs. The idea is, the higher the gear, the lower the revs, the better you are for traveling across most terrain. The art in keeping momentum going is part of the art of off-road driving. Vince Cobley ensina seus alunos a lidar com as subidas muito verticais e ainda assim manter o controle. I approach the hill as squarely as I can, and as I start to come into it, I start